O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, ressaltou ao programa JR Entrevista, transmitido pelo portal R7, que não acredita em uma terceira via para as eleições e que a saída do ex-ministro Sérgio Moro do cenário eleitoral favorece o presidente Jair Bolsonaro. O salto do PL de 43 para 78 deputados federais pós-janela partidária também foi outro assunto abordado na entrevista, comandada pela jornalista Renata Varandas. O Partido Liberal se tornou a maior legenda da Câmara. É mais que o dobro do que o partido tinha na época da posse, quando contava com 33 deputados. E, para Cortes, esse crescimento, sem dúvida, se deve à credibilidade do projeto de governo do presidente Jair Bolsonaro, fazendo o PL crescer em todo o país. O deputado também falou sobre a CPI do MEC, as expectativas do partido para o próximo ano, a aliança de Bolsonaro com o Centrão, entre outros temas. Confira na íntegra a entrevista do deputado liberal. Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. O deputado é líder do partido na Câmara. Seja muito bem-vindo, deputado. Olha, para mim é um prazer estar aqui com você, Renata, para a gente desenvolver aí os temas mais importantes para o nosso país, né? Prazer todo meu. Deputado, vou começar falando da super bancada que o PL conseguiu. São 78 deputados. A que se deve esse fenômeno? É o fenômeno Bolsonaro? Sem dúvida, é o crédito do projeto do nosso presidente Jair Bolsonaro, a credibilidade, né? Todos acreditando. No Brasil inteiro, o PL cresceu em todos os estados, candidatos a governador, candidatos a senador, e uma bancada de 78 deputados, quase 9 senadores. Enfim, o partido cresceu no país todo. Agora eu te pergunto, vai dar para manter essa bancada? Porque a gente teve essa janela partidária, a gente nem esperava que fosse esse número todo de deputados. Agora, tem 78. Manter nas eleições de outubro vai ser possível? Não, nós não vamos manter, nós vamos aumentar essa bancada, eu não tenho a mínima dúvida. Aumentar a bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, vamos eleger governadores. A credibilidade do presidente Valdemar Costa Neto no partido e a condução firme dele, honrando a palavra, honrando o compromisso nos estados, criando time nos estados, porque política é grupo, política é time. E é assim que o PL pensa. O projeto do presidente Jair Bolsonaro, o bastidor e o trabalho forte do senador Flávio Bolsonaro, dos outros senadores, deputados se ajudando, eu não tenho a mínima dúvida que nós vamos passar de 80 deputados, se Deus quiser, na próxima eleição em outubro. Agora, líder, a gente ouviu muito o presidente Bolsonaro atacando a velha política, que ele faria uma nova política, e hoje ele tem justamente Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que é uma pessoa super experiente, que está ali articulando e tem essa bancada enorme hoje. Como é que fica essa história da nova política e velha política? Olha, eu acho que a virtude em tudo tá no meio termo. E o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, Deus colocou o Bolsonaro na presidência da República, né? Quem seria de nós, Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, se não fosse o Bolsonaro estar à frente do nosso país, diante de tantos desafios que nós enfrentamos nesses últimos anos, principalmente a questão da pandemia. E o Valdemar, o Bolsonaro, os deputados, senadores articulados, eu acho que o Bolsonaro viu que o meio termo é importante na política. O governo Bolsonaro praticamente é um governo técnico, mas o diálogo com a política foi muito importante para que aproxime esse governo técnico da ansiedade, dos anseios da população, né? E eu acho que isso está acontecendo de forma natural. Quer dizer, o Brasil está conseguindo encontrar um meio termo e o presidente Bolsonaro, com a sua sabedoria, ele conseguiu fazer isso, unir a política e a experiência política aos técnicos que ele trouxe no governo com ele. E eu acho que esse caminho
foi encontrado e é por isso que as coisas estão dando certo, estão fluindo. Líder, foi sabedoria ou foi questão de sobrevivência? Porque no início, justamente, o presidente Bolsonaro falou que o governo dele ia ser todo técnico. Depois ele entendeu que em política a gente precisa fazer política, senão você não dá conta de sobreviver. E se uniu ali aos partidos do centro, centrão, que eu sei que vocês não gostam dessa denominação, mas os partidos do centro, e aí sim ele conseguiu começar a emplacar projetos, começou a aprovar vários projetos na Câmara e no Senado, principalmente na Câmara. Foi isso? O presidente Bolsonaro viu que tinha que se render a quem de fato faz política? Olha, na realidade, dentro da política nós temos nomes excepcionais. Então, você pega a experiência do ministro Ciro Nogueira, você pega a experiência do ex-ministro João Roma. Que até então, quando não tinha um político lá dentro, as coisas não andavam, né? Exatamente. Você pega os quadros do Republicanos, você pega o ex-ministro Tarcísio, a ex-ministra Tereza Cristina. Então, o governo se cercou de pessoas técnicas, mas que também faziam política. Isso é importante. A virtude está no meio. Eu acho que o presidente Bolsonaro, vou te dizer, não sei se a sabedoria dele, eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa abençoada por Deus, de estar passando esse momento no país. Eu acredito muito em Deus, eu acho que tudo é de Deus. E o presidente Bolsonaro foi abençoado por Deus para conseguir fazer essa mescla agora do governo técnico com as pessoas mais experientes da política, para fazer os projetos serem aprovados na Câmara, no Senado e fazer o Brasil andar. O senhor falou em governo técnico, uma das pessoas que a gente sempre pensa em governo técnico é justamente o ministro Tarcísio de Infraestrutura, ex-ministro Tarcísio de Infraestrutura. Tarcísio está aí tentando disputar uma vaga em São Paulo, para o governo de São Paulo. Como é que vai ficar o PL? Porque parte do PL disse que iria apoiar Rodrigo Garcia. Mas e aí, se apoia Rodrigo Garcia, deixa o Tarcísio, que é a menina dos olhos de Bolsonaro? Como é que vai ficar essa história? O PL é 200% Jair Bolsonaro. O PL é o partido do presidente da República, tem uma aliança com republicanos em São Paulo e o PL vai apoiar, vai ter o seu tempo de televisão somado ao tempo de televisão do Republicanos com o ex-ministro Tarcísio representando a candidatura do governo do Estado. Óbvio que existia pontualmente questões que haviam sido combinadas antes da entrada do presidente Bolsonaro no partido, de alguns deputados que caminhavam na base do Rodrigo Garcia, do então governador, atual governador, então vice-governador naquele momento, e são alguns deputados que estavam nessa condição. Mas o Partido Liberal caminha com o ministro Tarcísio, com o ex-ministro Tarcísio, então pré-candidato ao governo de São Paulo, e eu não tenho dúvida que o ex-ministro Tarcísio, o nosso pré-candidato em São Paulo, vai ter muito o que contar para a população de São Paulo, com a sua experiência, com a sua sabedoria. Ele conseguiu tirar projetos do papel que estavam emperrados há anos no Brasil, e essa cara nova que ele está dando, essa nova esperança à população do estado de São Paulo, não tem dúvida que vai fazer muito sucesso. Líder, mas vocês já combinaram com os russos? Porque tem 2 semanas que um grupo do PL foi lá conversar com o Rodrigo Garcia. Mas, Renata, é isso que você falou, é um pequeno grupo. E isso já era esperado na política, porque antes desses compromissos e desse andar da carruagem da política em relação a São Paulo, isso já havia sido combinado, entendeu? Com esses parlamentares. Então, os parlamentares não estão nada mais nada menos que honrando a sua palavra, mas eles sabem que o PL caminha com o ministro Tarcísio, o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o nosso presidente Valdemar não abre mão e nós não abrimos mão de estar 100% no projeto do nosso presidente, que hoje é a figura mais importante do nosso país e do nosso partido. Agora vamos falar de outra disputa, essa dentro da Câmara. Vocês estão com a superbancada de vocês, 78 deputados. No entanto, a CCJ ficou com a União Brasil. O que foi que aconteceu? Não, aconteceu que vale o regimento, vale as regras. Exatamente, as regras já estavam estabelecidas. O PL tem que honrar e cumprir as regras estabelecidas no regimento da Câmara, e o que vale foi a eleição lá atrás. Então, por isso, o PL levou
depois da janela, uma certa, talvez, se a gente puder falar, uma certa desvantagem, mas vale a regra do jogo. A gente está aqui para cumprir a regra do jogo. O presidente Arthur Lira é um democrata, uma pessoa de excelente diálogo. A gente tem diálogo com os outros líderes. A gente está para construir um projeto que possa ajudar o presidente Bolsonaro esse ano a governar o Brasil nesse final do seu primeiro mandato. Agora, falando em ajudá-lo a governar no final desse primeiro mandato, a gente teve um movimento que acabou dando uma diminuída e que foi o movimento de uma CPI no Senado para poder investigar o Ministério da Educação. A gente teve aí o Vitor Godoy sendo oficializado no cargo de ministro da Educação e o vice-presidente Marcelo Ramos chegou a falar de uma CPI também do MEC na Câmara. O senhor acha que tem espaço para isso ou agora não é hora, agora é hora de começar a pensar em campanha e focar em campanha? Olha, eu acho muito ruim para o país querer fazer palanque político em cima de CPI nesse ano eleitoral. O Brasil perde com isso. Não vão querer e não vão conseguir, aliás, podem querer, mas não vão conseguir manchar o governo Bolsonaro com corrupção. Isso não existe. Isso é uma piada. No governo passado, no governo do ex-presidente Lula, que disputa a eleição com a gente, aliás, essa semana eu vi uma coisa incrível, que escondem a ex-presidente Dilma das reuniões. Quer dizer, ela governou o país por 6 anos. Como é que escondem uma ex-presidente? Escondem por quê? Por esses motivos. Porque quem comandou a Caixa Econômica nos governos passados foram presos. O Banco do Brasil, quem comandou o Banco do Brasil foi preso. Quem comandou a Eletrobras foi preso. Quem comandou a Petrobras foi preso. Era escândalo para tudo quanto é lado. E no governo Bolsonaro não tem isso. Se tem um assunto pontual que aconteceu no MEC, esse assunto pontual é lá no escalão de baixo e isso vai ser corrigido. E, aliás, o atual ministro Vitor Godoy foi quem denunciou a CGU e pediu a investigação sobre esse caso pontual que aconteceu no MEC. Então, o governo Bolsonaro é um governo transparente, é um governo limpo. Jamais vão conseguir colar no Bolsonaro algo ligado à corrupção, porque não cola, Vamos daqui a pouco falar de LDO, mas deixa eu dar um recado antes. E você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, falando de LDO, agora a gente tem aí a LDO, temos um salário mínimo já definido. O que o senhor achou? Achou que é uma proposta factível? Vão conseguir cumprir? Porque temos também todos os problemas em relação a teto de gastos também, que não pode estourar. Olha, o teto de gastos nós apoiamos no passado porque a gente entende que a responsabilidade fiscal é algo fundamental para o crescimento do país. E a gente sabe que, você imagina, Renata, se nós não tivéssemos o presidente Bolsonaro à frente desse governo no momento da pandemia, o Brasil nunca investiu tanto nos municípios na questão da saúde, na questão da educação, na questão do apoio às empresas. Eu essa semana estava lendo o quanto crédito subiu para as empresas, as micro e pequenas empresas, mais de 100%, dobrou o crédito. Quer dizer, hoje a gente financia aquele que precisa. Antes, o financiamento era aqueles grandes empresários que eram escolhidos pelo ex-governo. Nós financiávamos aqueles países comunistas, como financiamos, por exemplo, o Porto de Mariel, em Cuba. Bilhões de reais foram jogados do povo brasileiro, investidos em outros países. Agora não. O governo Bolsonaro, que é um governo honesto, que é um governo com pé no chão, eu sempre falo do Bolsonaro, eu conheço o presidente Bolsonaro há algum tempo, e a gente sabe desse jeitão dele. Às vezes ele tem um jeito mais duro, mais truculento, mas ele é um cara sincero, ele é um cara honesto, diferente de muitos que governaram o país, que governaram o país com desonestidade. Então eu acho que o orçamento vai ser um orçamento equilibrado, os recursos vão ser para as pautas que são necessárias, e é isso que a gente quer fazer no país, é ajudar as pessoas. Você vê hoje, para me finalizar aqui esse meu comentário, o Brasil paga a 18 milhões de famílias R$400 por mês. O maior programa de transferência de renda da história do planeta.
né? Nós tínhamos um programa anteriormente que só a Polícia Federal e os órgãos de controle levantaram quase 3 bilhões de reais de corrupção no último programa de transferência de renda. Então, o governo Bolsonaro ele tem atendido as famílias no Brasil, tem atendido as empresas no Brasil e, se Deus quiser, a gente vai ter aí um futuro muito mais próspero do que a gente já está tendo agora. Líder, o presidente Bolsonaro costumava dizer que o governo petista era um governo populista. Hoje a gente vê justamente um programa de transferência de renda dessa magnitude. Qual é a diferença de um governo petista que fazia transferência de renda, não tanta renda assim, e do governo Bolsonaro que faz exatamente a mesma transferência de renda? Na realidade, o governo passado tratava desse programa como fome zero. E nós somos a favor de que a população brasileira, obviamente, seja atendida para sair dessa condição. Então, esse é um governo propositivo. Esse é um governo que quer que as pessoas saiam dos R$400, mas a gente vê a necessidade de atender as pessoas agora, mas para ter oportunidade no Brasil. Um Brasil com crescimento, para gerar emprego, para gerar para a área produtiva, conseguir colocar esses jovens no mercado de trabalho, que a gente consiga investir na educação, na saúde. Se nós não tivéssemos Bolsonaro como presidente, imagina a corrupção que aconteceu no governo passado, acontecendo quando o povo brasileiro precisou do Bolsonaro agora na pandemia, né? Seria um caos, nós não teríamos dinheiro para atender as pessoas, porque o dinheiro está sendo roubado. Você sabe, Renato, eu vou fazer um comentário com você. Hoje o povo brasileiro paga gasolina mais cara por causa da corrupção. Nós só em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro, iríamos produzir, processar, refinar 50 milhões de litros de combustível por dia. A gasolina seria mais barata? Seria. Por que não é? Porque o dinheiro foi roubado. 100 bilhões de reais foram roubados pelo PT e pelos agentes da Petrobras no governo passado. A refinaria de Itaboraí não aconteceu, a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco não aconteceu, a refinaria no Maranhão não aconteceu. Então, o povo brasileiro, toda vez que bota o combustível no seu carro, ele paga a conta daquela refinaria que não aconteceu. Se a refinaria estivesse produzindo hoje, o custo com dólar que hoje nós temos em torno de R$ 4,70, nós teríamos o custo da gasolina no Brasil talvez a R$ 5,00 hoje, se estivéssemos refinando aqui. Esse dinheiro foi roubado. Assim, por exemplo, não sei se você conhece, com certeza conhece pessoas que trabalham no Banco do Brasil, na Petrobras, na Caixa Econômica. Os fundos de pensão no Brasil foram assaltados. Quem paga essa conta hoje são os funcionários. Ao invés de recolher, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou falar um número hipotético, R$500, os funcionários da Caixa têm que recolher R$1.000 para tapar o rombo daquele roubo da quadrilha que roubou os fundos de pensão no Brasil. Hoje a gente tem uma Caixa Econômica que bate recorde em lucratividade, as taxas mais baixas da história da Caixa Econômica, o Banco do Brasil a mesma coisa, a Eletrobras dando lucro, e a Petrobras, que o presidente Bolsonaro agora está, obviamente, tentando colocar para funcionar de uma forma para atender a população brasileira. Nós temos lá dentro da Petrobras talvez alguns técnicos, que não são todos, que ainda, na minha opinião, puxam para trás a Petrobras. Mas o governo Bolsonaro vai conseguir dar conta disso e eu tenho certeza que a gente vai ter um governo muito mais próspero nos próximos anos do que a gente já teve até agora. Agora, líder, a gente tem um ano mais curto em termos de tempo aí por conta de eleição e tempo hábil para votações. O que vai ser votado na Câmara? O senhor acha esse ano ainda que vai ser votado? Acha que reforma tributária consegue passar? Eu acho que não. Eu acho que as grandes reformas, nós vamos votar agora na Câmara. São várias medidas provisórias que são urgentes para o país. Medida provisória que já foi votada agora do Auxílio Brasil, para garantir o auxílio para as pessoas até o final desse ano. É óbvio que vai continuar ano que vem. Mas nós temos algumas pautas na área tributária para que a gente possa dar condição a essas empresas que passaram por dificuldade, principalmente na pandemia.
O presidente Bolsonaro sempre foi favorável à liberdade no mercado, a que as empresas não fechassem. E a gente sabe que muitas empresas passaram dificuldades. Mas aí não é reforma tributária, é pauta específica. Pautas específicas. São o refis, né, para essas empresas, que a gente considera muito importante dar a mão a esse empresário que quer colocar as suas contas em dia. Mas o governo fez muito. Eu, por exemplo, lembrei aqui agora da área da educação. Você sabe que 2 milhões de brasileiros estavam com nome sujo aí no SPC, no Serasa, por conta do FIES, do financiamento que eles obtiveram para fazer a sua faculdade. E nós agora estamos aí votando o perdão de 90% dessas dívidas, colocando 2 milhões de brasileiros em condição de limpar o seu nome e poder entrar no mercado de trabalho sem carregar esse peso nas costas. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala mais sobre eleições. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, PL das fake news. O senhor acha que vota, apesar de ser super importante agora nas eleições, o senhor acha que passa aí, tem tempo, tem acordo? Olha, eu acho que a Câmara dos Deputados está muito atenta a esse projeto. Foi rejeitada a urgência nesse projeto, exatamente porque nós defendemos a liberdade de expressão, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula está querendo controlar a mídia. A gente é a favor de liberdade de expressão. Então, achando o texto ideal que garanta os direitos das pessoas se colocarem, das pessoas se comunicarem, eu não tenho dúvida que a gente pode avançar. Do jeito que o texto estava, foi impossível avançar. Eu acho que num esforço conjunto a gente vai encontrar um caminho para combater as fake news, mas manter a liberdade de expressão daquele que precisa falar para a população brasileira. Em relação agora a eleições, a gente tem 2 candidatos em potencial, tudo indica que vai ser novamente uma eleição muito polarizada, que deve ser Lula e Bolsonaro, de acordo com as pesquisas. A saída de Sérgio Moro, chegaram a falar que foi um voo de galinha, né? Assim, foi um voo muito curto. Saída de Moro beneficia Bolsonaro ou embaralha o jogo? Olha, eu acredito que sim, eu acho que beneficia o presidente Bolsonaro. A gente tem posições completamente diferentes. Então, realmente existe uma polarização daquele que defende as pautas da família, né? Daquele que é um candidato conservador, que é um candidato que tem um discurso e age para a defesa da família brasileira, e daquele que diz que a família brasileira é uma pauta atrasada. Foi a declaração do presidente Lula 2 semanas atrás. Daquele que é absolutamente contra o aborto e do presidente Lula, que há 2 semanas atrás defendeu que as mulheres pobres, que foi a expressão que ele usou, tivessem o direito de fazer aborto. Então, daquele que defende o seu governo, que não foi envolvido em corrupção, né, as estatais dando lucro como nunca deram na sua história, daquele que paga hoje a população brasileira a maior transferência num auxílio para auxiliar a população nesse momento tão delicado, e daquele que fez o programa Fome Zero, que teve sua importância. E tem espaço para a terceira via aí? Eu não acredito que tem espaço para a terceira via. Eu acho que a eleição está polarizada, vai ser polarizada, e a população brasileira vai ter que escolher, e não pode se esquecer de tudo que aconteceu no Brasil, colocar na mesa e ver o que está acontecendo agora. Cabe lembrar que nós, dos 3 anos e 4 meses praticamente do governo Bolsonaro, nós tivemos quase 2 anos de pandemia, né? O mundo atravessou talvez um dos piores cenários da sua história. Se nós não tivéssemos um presidente com pulso firme, forte, e às vezes ele se coloca de maneira firme, né? E as pessoas até o entendem errado, nós não teríamos passado por esse momento tão delicado que o mundo passou e que o Brasil passou. O senhor acha que se
o presidente Bolsonaro tivesse aderido às vacinas antes, não ter ficado com o discurso de que vamos ver primeiro antes de comprar vacina, teve até aquele episódio com o Pazuello de que um manda, o outro obedece. O senhor acha que hoje seria mais fácil o presidente Bolsonaro fazer campanha? Porque isso certamente vai ser jogado aí durante a campanha do PT em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi contra a vacina, ele foi a favor da liberdade do brasileiro se vacinar. Né? Ele é a favor que o brasileiro decida se vacina ou não. O Brasil vacinou mais que a Alemanha, mais que a Inglaterra, mais que a França, mais que todos os países da Europa, mais que os Estados Unidos. O Brasil construiu uma fábrica de vacina. O Brasil colocou quase 500 milhões de doses de vacina no braço do brasileiro. Mas é porque o brasileiro gosta de se vacinar, né? A gente adora. Pois é, nós temos aqui, eu quero dar os parabéns a todos os profissionais da saúde que se dedicaram a esse tempo todo nessa luta. O Brasil foi um dos países do mundo que mais se vacinou e construiu uma fábrica de vacina para colocar agora o Brasil na autossuficiência na produção de vacina. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima.